Oi, eu sou a Juliana e juntamente com o Gabriel, meu marido, eu desenvolvo sabonetes artesanais aqui na Arboreto Saboaria. E hoje eu estou aqui a convite da Imune Propolis e da Preserve Bee para ensinar você aí na sua casa a fazer sabonetes hidratantes e limpantes, como esses aqui, usando borra de própolis. Vamos lá? Então, para fazer esse sabonete, em primeiro lugar você precisa de base glicerinada. Essa base você encontra em casas de artesanato, em casas de essência, e você encontra ela como base glicerinada transparente, base glicerinada branca ou ainda perolada. Hoje a gente está usando a branca, mas pode ser qualquer uma delas, tá? Aqui tem 500 gramas. Além disso, você vai precisar de uma colher de sopa de mel, que está aqui, e aqui a gente tem 4 colheres de sopa de borra de própolis, que é uma substância que sobra, que é um subproduto da extração do própolis. Mas aqui continuam tendo todas as substâncias que são interessantes para limpar a pele, para cuidar da pele, que a gente encontra no própolis também. Então essa aqui é a propriedade legal desse sabonete. O mel vai trazer hidratação para sua pele e a borra de própolis vai trazer as propriedades de combater bactérias, vírus e outros seres que podem causar doenças para o nosso sabonete. A gente vai precisar também de uma faquinha, de uma base de corte, aqui eu estou usando uma de vidro, de uma espátula simples de plástico de silicone, de uma panelinha para a gente derreter a nossa base, e aí nesse caso aqui eu estou usando uma panelinha esmaltada, mas pode ser uma panela que você tenha na sua casa com tampa, de preferência não de alumínio, e aqui um fogareiro também para a gente derreter essa base. E por fim, depois que a gente tiver preparado o nosso sabonete, a gente vai precisar de forminhas. Aqui eu tenho forminhas específicas para fazer sabonete, que são essas aqui de silicone, com formato de abelhinha. Mas você pode usar a sua criatividade para você usar o que você tiver em casa. Por exemplo, aqui a gente tem uma caixinha de madeira, que eu forrei com papel manteiga, mas poderia ser plástico também. Aqui eu tenho um potinho de mel, que depois que a gente encher e endurecer, a gente consegue cortar e fazer sabonetes redondinhos. Então a criatividade é que vai mostrar para você o que você pode usar. O céu é o limite. Então vamos começar a fazer nosso sabão. A primeira coisa é você separar todos os ingredientes e utensílios na sua área de trabalho antes de começar. Isso facilita muito o seu trabalho. Então a gente vai pegar os 500 gramas de base glicerinada e vamos picar assim, ó, em pedaços médios, tá? Não precisa ser muito pequenininho não, em pedaços médios já vai facilitar. Se eles forem mais ou menos do mesmo tamanho, facilita na hora do derretimento. Então aqui piquei em 3 pedaços, vou picar aqui em mais 3 e pronto. Então, agora eu vou pegar minha panelinha esmaltada e vou colocar esses pedaços todos aqui dentro para a gente começar o derretimento. Em geral, meio quilo de base glicerinada vai levar algo como 4 ou 5 minutos para derreter. Então, coloquei tudo aqui, vou colocar aqui no meu fogãozinho elétrico, vou tampar, isso é bem importante, e aí vou ligar no médio, aqui no fogão elétrico é o 3. Se você estiver fazendo em casa, na chama do fogão, lembra de deixar a chama bem baixinha. E até uma dica legal é você usar as grades sobrepostas, né, de um em cima do outro, e coloca aqui a sua panelinha bem apoiada para evitar o contato direto do fogo com a panela, para que a sua base não queime. Então aqui, ó, depois de 5 minutos, a gente tem 500 gramas de base derretidas. Olha só como ela ficou líquida. É importante manter a base glicerinada derretida sempre tampada, para evitar que forme uma espécie de nata, como acontece no leite, por exemplo, sobre a nossa base. Então agora que está derretida, a gente já pode adicionar o mel e a borra do própolis. E vejam só como é que fica então a cor e a textura da glicerina. Mudou bastante, né? É legal de falar que a borra de própolis é uma mistura de cera e de outras substâncias que sobram quando a gente extrai o própolis. O que é interessante é que elas mantêm diversas das suas características benéficas, pois muitas substâncias sobraram aqui.
E o principal é a atividade antimicrobiana, ou seja, ajuda a combater bactérias, vírus e etc. quando você lavar suas mãos. Já o mel que a gente adicionou, ele vai conferir maciez e hidratação para a sua pele. Bom, e agora a gente chegou no final. Só falta a gente colocar o nosso sabonete que já está pronto nas formas. É só a gente virar, eu mantenho tampada. Eu vou colocar aqui para fazer um fundinho para vocês verem. Que a gente pode fazer um sabonete baixinho aqui também e cortar, vai ficar bem legal. E aqui um pouquinho, para vocês verem como que a gente pode fazer um sabonete redondo. Olha só que cor bonita que ele ficou. Agora eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Se você vê, por exemplo, que ficou essas bolinhas aqui, aqui ficou até mais bolinhas, você pode pegar álcool 70 e dar uma borrifada. Olha só. Isso ajuda a fazer com que essa superfície aqui do sabão, ela fique mais homogênea, ó. Aí a gente borrifa um pouquinho e aí ele vai secar. Então aqui, depois de 1h30, as nossas forminhas estão durinhas, tanto aqui em cima quanto nas laterais. E a gente pode desenformar. Começo puxando aqui cada uma das laterais, empurro embaixo com delicadeza e ela sai, olha só. Bem certinha, a gente consegue ver a abelha, tanto né, da forma quanto aqui a do nosso sabonete ficaram iguaizinhas, então pegou bem o molde. Agora a nossa de madeira. Aqui ela tá embalada, né, com papel manteiga, então a gente começa tirando essa fita crepe que eu coloquei para deixar ela bem aderida à forma. E agora a gente pode puxar aqui, inclusive rasgar o papel. Aqui você vê, ó, que sai bem facinho, só puxar com cuidado. Então, a gente consegue ver que desse lado ele tá bem brilhante, e desse lado aqui depositou um pouquinho mais da borra de própolis e ele ficou fosco. Fica bem legal esse efeito, né? Um lado de uma cor, outro lado mais brilhante. Então, vamos cortar. Pego uma faca bem afiada e vou cortar ele em barrinhas, com mais ou menos uns 3 dedos de tamanho. E consegue fazer sabonetinhos fininhos e quadradinhos. Agora, com essa nossa forma aqui de plástico, a gente faz o seguinte, limpa a faca primeiro e vamos cortar então, tirando em primeiro lugar esse fundo aqui pra gente tirar essa marca. E agora, em vez de cortar, você empurra para desenformar, tá? Ficamos com um sabonete grande aqui, redondo, a gente pode acertar, tirando essa lasquinha que ficou aqui do nosso último corte. E agora, eu posso cortar essa nossa barra aqui em 3 pedaços, vamos lá. Pronto, 3 barras redondinhas, olha só. E o que é muito legal é que essas rebarbas, esses pedaços que sobraram, esses pedacinhos que saem do sabonete, você pode colocar tudo isso de novo dentro lá da nossa panelinha de esmaltada. E aí depois derreter de volta e fazer um novo sabonete. E agora a gente vai testar o nosso sabonete. Olha só, ele produz espuma, uma espuma bem macia, bem sedosa e cheia de bolhas. Como você pôde perceber, a gente conseguiu produzir toda essa variedade de sabonetes usando base glicerinada, mel e a borra do própolis. Uma variedade de cores, uma variedade de formatos. Mas se você procurar sobre sabonete glicerinado em qualquer fonte, como a internet, por exemplo, você vai encontrar outros ingredientes, como é o caso do lauril, como é o caso dos corantes para cosmético e ainda essências para dar cheiro, como é o caso dessa essência de mel que está aqui. O lauril, ele é uma base pronta para fazer shampoo, para fazer sabonete líquido, ele é um detergente extremamente forte e ele pode causar alergia.
Como eu te mostrei anteriormente, esses sabonetes que a gente produzem espuma. Se você quiser bastante espuma, uma espuma ainda maior, é possível usar o Lauril? É, mas ele é uma substância bastante agressiva para a pele e para o meio ambiente, então não é necessário. Assim como os corantes, né, que são usados para dar a coloração simplesmente. E como você pode perceber, a gente tem uma variedade enorme de cores aqui que não necessitam usar corantes. E o cheirinho é um cheirinho de borra de própolis, então a gente não precisa de essência também. Bom, então agora a gente vai finalizar a nossa aula aprendendo um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para embalar os nossos sabonetes. Então eu trouxe aqui saquinhos de pipoca de craft, papel manteiga, um plástico celofane vegetal feito à base, né, de fibras vegetais, e todas essas são alternativas ao uso do plástico filme, que é uma coisa que a gente vê bastante para embalar sabonete glicerinado. Vamos começar embalando então usando o papel manteiga, que é uma opção bem fácil de achar em supermercado. Então vou colocar meu sabonetinho aqui, embalar e ir virando aqui, ó. Aí, vou virar ele aqui, fazer uma dobra, virar ela aqui pra cima do sabonete. Aqui também, ó, posso fazer uma dobra, trazer, bem simples. E aí, pra gente dar uma carinha bem legal, peguei esse barbante aqui, que tem duas cores, vou passar aqui em cima, virar, e ó, vou cruzar aqui. Isso vai me ajudar a não precisar usar fita, ó. Cruzei, virei, venho aqui em cima, arremato com um lacinho. Aí é só cortar as pontinhas. Olha só. Uma outra opção bem legal e bem simples é usar esses saquinhos de craft de pipoca para você poder colocar um ou mais sabonetes. Então vamos pegar dois aqui, ó. E aí, ó, vou fazer um charminho virando assim. Usar aqui um furadorzinho. Pegar essa palha da costa aqui. E olha, eu fiz uma etiquetinha em papel craft também, escrevi sabonete de borra de própolis e mel, desenhei uma abelhinha para dar um charminho. Vou colocar aqui. E mais um pacotinho feito. E agora, uma última opção de embalagem é a gente usar esse celofane biodegradável aqui. Vou colocar esse sabonetinho redondo. E aí a gente começa assim, vira uma pontinha aqui pra cima. E aí você vai puxando o celofane de maneira que você consiga, olha só, envolver todo o sabonete. Então, só para arrematar, a gente pega esse pedacinho aqui de rami e faz como a gente fez lá no primeiro pacote. E você pode dar um charminho extra, pegando um pedacinho de fita, uma macela e colando. E aí você tem aqui 3 opções de embalagens bem sustentáveis e bem lindinhas. É isso, chegamos ao nosso final de aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente produziu um sabonete bem legal, tanto para usar em casa como para vender. Você viu que com essas embalagens dá uma valorizada bem legal nesses sabonetes. E fica aqui o meu agradecimento pessoal à Tânia, da Preserve Bee, da Imune Própolis e também da Semear Brasil, que possibilitou que essa aula acontecesse. Obrigada!